Vasco 0, Santos 3. Rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Fanto do Vasco aqui, né? E, bom, hoje eu quero responder uma pergunta que vários vascaínos estão falando e eu vou responder com o meu conhecimento de futebol. O Vasco vai ser rebaixado esse ano? Vamos conversar sobre isso. Bom, pra quem não sabe, hoje o Vasco perdeu a partida que provavelmente era a mais importante da temporada, porque o Vasco tinha 22 pontos, o Santos tinha 22 pontos, e quem ganhasse essa partida iria sair da zona de rebaixamento e ganharia um respiro. O problema é que o Vasco em casa, na frente da sua torcida, no primeiro tempo teve mais chances criadas, teve mais posse de bola, e chegou no segundo tempo, errou uma vez e tomou o gol. O Vasco não aproveitou dos erros do Santos. O Santos errou mais de 80 passes nesse jogo. O Vasco não conseguiu aproveitar um. Os atacantes, quando tentam chutar, chutam pra fora ou isolam a bola. E enquanto isso, cara, a gente tem que ver o clube caindo mais na tabela do Brasileirão. E você fica, pô, o que vai acontecer? Rapaziada, eu vou falar um bagulho sério com vocês. O Vasco cometeu um erro muito grave. Muito grave. Em 2025, o Vasco termina o Brasileirão na última rodada. Não tinha como cair, mas se tivesse mais uma rodada, o Vasco poderia cair. Porque o Vasco perde ali, se eu não me engano, são 6 partidas seguidas e ganha uma, que é uma contra o Internacional 5-1. Por sorte, o Vasco não caiu aquele ano, porque o Diniz, teve uma desandada ali no final muito complicada. Porém, o Vasco naquele ano tinha o Verratti e o Rayan. O Verratti e o Rayan juntos tem 47 gols, sendo 27 do Verratti, 20 do Rayan. No ano de 2025, o Vasco fez 94 gols. Ou seja, metade dos gols do Vasco daquele ano são do Verratti e do Rayan. Esse ano, a gente vendeu o Rayan e o Verratti foi embora. E vendo essa situação, o presidente do clube viu que os seus atacantes reservas eram Matheus França, que não tinha nenhum gol pelo Vasco em 30 jogos, se eu não me engano, e David, que era um atacante razoável do Vasco, né? Que, o David, ele às vezes fazia um gol, fez um gol ali contra o Fortaleza que deu um respiro, às vezes faz um gol aí que ajuda, mas não é um atacante que é nível titular. Então o Vasco decidiu contratar o Brenner e o Spinelli, e, bom, vocês viram aí o que aconteceu. O Brenner e o Spinelli, nenhum dos dois rendeu, né? E, bom, se você pega agora tudo que eu falei e, bom, leva em consideração o Verratti e o Rayan, ano passado, no exato dia que 16 de agosto, o Verratti e o Rayan já tinham 28 gols juntos. O Verratti tinha 20 e o Rayan tinha 8. Enquanto o David e o Spinelli, no mesmo tempo, em 2026, a gente tem aqui 8 gols. Sendo 6 do Spinelli e 2 do David. E 2 do Spinelli foi contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Então você pensa, dá pra sair desse buraco? Se você olha a artilharia do Vasco nesse exato momento, o nosso artilheiro agora é o Spinelli com 6 gols, depois veio o Thiago Mendes. E se você arrastar um pouquinho pra baixo, você vê o Coutinho ali. Ou seja, o Coutinho foi embora no início do ano e tem 3 gols. O nosso artilheiro do ano do Vasco tem 6 gols. E o Coutinho que foi embora no início do ano tem 3. Tem a metade. Então você entra em desespero. Porque os gols desse atacante no ano do Spinelli, se eu não me engano, o Spinelli fez 1 gol pelo Brasileirão, gente. Eu acho que esse único gol do Spinelli pelo Brasileirão foi contra o Fluminense. Eu posso estar enganado, mas o único gol do Spinelli pelo Brasileirão foi contra o Fluminense. De resto, se eu não me engano, são 2 contra o Paysandu, 1 contra o Barraca Central, se eu não me engano. Times de Sul-Americano. Não foram gols importantes que o Spinelli fez. Eu me iludi também com esse atacante. Eu achei que ele era bom, ele não era bom. Enquanto o Brenner fez 2 gols na Copa do Brasil contra o Fluminense, ótimo, porém o Brenner lesionou e a gente não sabe quando ele volta. O Brenner pode ficar de 1 a 4 meses fora. Isso é uma notícia que preocupa bastante. E o DVD é uma negação como atacante. O DVD hoje perde um gol sem goleiro, que ele podia empurrar com o peito, ele não consegue empurrar. O DVD nos últimos jogos tem sido algo horrível pro Vasco. O DVD joga 90 minutos e ele não consegue chutar no gol. Se você pega os 6 últimos jogos do DVD, ele tem 1 chute no gol. Eu consultei aqui a cola do lado, o David tem 1 chute no gol nos últimos 6 jogos, sendo centroavante. Ele é uma negação sendo um atacante do Vasco. Ele é uma negação. O nosso querido Spinelli, ele até consegue fazer o pivô, mas ele finalizando também é uma negação.
Infelizmente, eu gosto dele, mas infelizmente não dá. Ele é uma negação também, é uma contratação ruim do Vasco. E o Brenner, que era o melhorzinho, né? Melhorzinho naquelas também, que ficou muito tempo sem marcar, lesionou. E agora a gente não pode nem mais contar com ele. E, bom, gente, a maioria dos gols do Vasco são do Thiago Mendes. Os gols importantes são do Thiago Mendes. É de um volante, é do meio campo, cara. Então, tipo assim, isso preocupa muito. Porque o Vasco agora pega o Palmeiras fora de casa. Depois tem que jogar contra o Cruzeiro em São Januário. Depois tem que jogar contra o Fluminense. Tem mais 2 clássicos pra jogar. E se eu não me engano, o Vasco só pode fazer mais 45 pontos. Peguei aqui a colinha do lado. O Vasco pode fazer no máximo mais 48 pontos nesse Brasileirão. E bom, só nesses que eu já falei a gente pode tirar 9. Se o Vasco continuar com esse desempenho, não vai ganhar do Palmeiras, não vai ganhar do Cruzeiro e não vai ganhar do Fluminense. Porque, bom, o Fluminense acabou de ganhar do Palmeiras, enquanto a gente acabou de perder pro Santos, que é o pior time do Brasileirão. Gente, o Santos com certeza tem um elenco 2 vezes pior que o Vasco, a gente conseguiu perder pra eles. E é um vexame. É um vexame perder pra esse Santos. É um vexame perder pra esse Santos. E eu achei completamente errado. Fui totalmente contra no início do ano. Deixar o Verratti embora. A venda do Ryan ia acontecer de qualquer jeito, não tinha como parar. E eu fui completamente contra quando eu descobri que o Coutinho ia embora. Ah, o Coutinho saiu por ser mimado. Gente, entendo, super entendo, você que tem essa visão. Eu também achei que ele, sair por causa de uma partida do Volta Redonda é nada a ver. Mas o clube não pode deixar o Coutinho ir embora assim. Tem que conversar, tem que falar, não, você é uma referência pro elenco, a gente sem você vai cair. E é a realidade, o Vasco hoje tem 22 pontos. A Chapecoense tem 11 pontos. O Mirassol, 4 rodadas atrás, estava com o Vasco, atrás do Vasco. O Mirassol já passou o Vasco e só não ganhou hoje porque pegou o Flamengo. Pra vocês terem noção, o Vasco, se não pontuar nessas 3 rodadas, a chance de cair, que já é de 60% pelo que postaram hoje, aumenta pra uns 80%. Nem em 2023 a gente tava numa situação tão ruim assim. Em 2023, o Vasco, com todas as coisas acontecendo, aquela situação ruim, aquele era um time péssimo, não era um time com grande investimento igual esse aqui, né? Lógico que teve sim investimento, mas esse investimento aqui nada se compara. Estava em 17º com 23 pontos. Esse Vasco, com todo investimento que a diretoria investiu, está com 22 pontos. A gente está com uma campanha pior que o Vasco de 2023, que se safou na última rodada. A situação do Vasco é preocupante, porque aquele ano a gente tinha um Santos muito ruim, que, tomava goleada, não conseguia se manter. O Bahia também tava muito mal naquele Brasileirão. O Goiás tava muito mal naquele Brasileirão. O América tava muito mal naquele Brasileirão. O Coxa tava muito mal naquele Brasileirão. E agora a gente se encontra com o Vasco, que tá muito mal. O Coritiba tá jogando bem, o Mirassol tá se recuperando, o Remo está se recuperando. Só a Chapecoense que não tem mais como salvar realmente. E o Vasco continua no mesmo lugar. Se o Vasco não contratar um centroavante, desculpa, não vai ter novela igual 2023. Não tem Payet pra fazer gol de falta. Não tem Verratti pra recuperar os pontos que a gente ia perder. Gente, o time está perdido. O Vasco contratou agora o Colídio, que é a única esperança que eu tenho de um atacante bom no Vasco, né? A gente não sabe como ele joga ainda. E o Sousa no meio campo. São as minhas únicas esperanças. Sendo bem sincero. Porque Spinelli e DVD são os piores atacantes que eu já vi no Vasco. Eu nunca vi uma situação tão ruim. Eu arrisco dizer que o Ribamar era melhor do que o DVD atualmente pelo Vasco e o Spinelli. Porque, pelo menos, o Ribamar às vezes fazia um gol. O Spinelli e o DVD, eles não conseguem fazer nenhum gol. Nenhum gol. Esse time tem cara de time rebaixado. O atacante não consegue fazer o gol, o lateral não consegue fazer um cruzamento, só o meio de campo resolve desse time. E os zagueiros, que, o Robert Renan e o Cuesta estão fazendo partidas boas até. Eles não estão fazendo partidas ruins. Só que é aquilo, gente, quem não faz toma. O Vasco perde 1000 oportunidades e aí, uma hora o zagueiro vai errar, não vai ter jeito. Todo zagueiro erra, uma hora o zagueiro vai errar, cara. É o Brasileirão, cara. Não tem jeito. O problema é que quando o nosso zagueiro vai errar, o time não conseguiu fazer nada em 90 minutos. E aí os caras pegaram um erro. Hoje o Santos ganhou em um erro do Vasco. Fez o primeiro gol em um erro do Vasco.
E depois, em menos de 15 minutos, que foi quando o Pedro Emanuel tira o Colídio que tava vindo bem, tira todo mundo que tava jogando bem e coloca David, coloca Marino, coloca Puma, aí o time desanda. No exato momento que ele fez essas 3 substituições, o time desanda, porque o DVD não volta pra marcar, o Spinelli tava voltando pra marcar, por mais que ele faça uma partida mais ou menos, ele tava voltando pra marcar. O Santos, se eu não me engano, teve 2 bolas na área, o Spinelli tira uma com a cabeça, a outra ele ajuda ali também. E quando ele tira, o David não volta pra marcar, porque ele tá acima do peso, ele não consegue correr, esse atacante... desculpa as palavras, gente. É miserável a atuação do David com a camisa do Vasco. E a gente tem ali também, né, cara, esse bendito desse Marino que até agora não vingou nada com a camisa do Vasco. Ele é o Andrés Gomes 3 vezes pior. Bom, as próximas rodadas são quase complicadas de acreditar que o Vasco vai ganhar. Espero que o Colídio jogue bem. Espero que os reforços mudem o time. Porque senão, novembro, vamos ter uma notícia muito ruim. E a gente vai ter que jogar mais uma Série B. Gente, muito obrigado por esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo simulando as próximas rodadas do Vasco, né? Em breve. E vambora. Vambora. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do canal. Essa é a minha opinião. Comenta aí sua opinião. O Vasco vai cair ou não esse ano. Um abraço do Fanto. Fui.